Bom dia, quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Pensa num dia com cara de Júpiter. Quintas-feiras são dedicadas a Júpiter. E essa quinta é Júpiter em tudo, gente. Então, bom, nós começamos o dia com a Lua fora de curso. Até o meio da manhã, ali às 9h54, ela permanece fora de curso. Então, tem que ter atenção a inícios de qualquer assunto, empreendimentos, aquisições, tema de prosperidade, aí não funciona muito bem. Quando a Lua ingressa no signo de Sagitário, vai mudar bastante o clima, porque o Sagitário é um signo do fogo, tem calor e vai animar, vai movimentar mais, tá? Então vocês vão perceber aí no clima um pouco mais de movimento. E também Sagitário é um signo mutável. Aliás, a quinta-feira é mutável em tudo, tá, gente? Então, o que vai acontecer é que vocês vão sentir que as coisas não se fixam muito, né? É bom se você tiver com uma programação de muitas coisas para fazer, porque esse clima já é favorável, faz pouco aqui, ali, sabe? Esse movimento em que não se demora muito em tudo. Agora, pode ser interessante também para você aproveitar algumas oportunidades, porque o que vem a seguir, depois que a Lua ingressa em Sagitário, é a quadratura entre Lua e Sol. Sol ingressou em Peixes, né, nessa semana, e é uma quadratura que marca a fase minguante. E, gente, bom, Lua está em Sagitário, que é domicílio de Júpiter. Então é uma quadratura entre Lua e Sol em Peixes, que é domicílio de Júpiter. Quinta-feira é um dia dedicado a Júpiter, né? Então essa quadratura, ela deixa um pouco instável os assuntos, por isso a quinta não tem uma cara muito fixa, nada fixa, né? Na verdade ela é bem mutável. Se você tem uma rotina muito rígida de procedimentos, de atividades, pode se incomodar um pouco com esse excesso de flexibilidade do dia, né? Inclusive, assim, sujeito a imprevistos, a coisas diferentes. Eu nem penso, assim, em imprevistos no sentido de problemas, eu penso em coisas que fogem um pouco o plano. Então, se você tiver com a mente aberta, pode até aproveitar um pouquinho dessa ousadia do clima e desse movimento natural do clima aqui dessa quinta-feira, porque é muito provável que ele se movimente um pouco. Agora, é uma quadratura entre Lua e Sol, e o Sol indica sucesso, indica liderança. Então, por exemplo, para líderes, hoje é um dia escorregadio. Se eu fosse um líder, eu nem colocaria nada muito ousado, nem daria entrevista, nem nada, porque hoje o dia escorrega, né? Bem propenso a coisas estranhas, assim, declarações muito fora da caixinha, coisas nada a ver, né? Como se diz aí popularmente, né? É um clima meio estranho. Então a gente vai perceber assim no decorrer do dia esse fator meio movediço, parece tudo meio flutuante assim, né? E estranho mesmo, né? Ele tem um perfil assim de ir por caminhos diferentes, né? Não conhecidos. Por isso que se você tiver com a mente aberta, às vezes até que nessas oportunidades aí que vão surgindo, coisas legais aí podem acontecer. Depois que a Lua passa pela quadratura com o Sol, marcando a fase minguante, ela começa a se aproximar de um aspecto de trígono a Vênus. Mas esse aspecto ele vai ser perfeito na madrugada de amanhã. Então a gente vai perceber a influência do trígono entre Lua e Vênus mais à noite, né? Bem à noite e durante a madrugada. E ele é um trígono com a Vênus, que é benéfico, apesar de Vênus estar no detrimento ali em Áries, já está bem abaixo da velocidade, né, média dela, ela vai virar a direção, já está na primeira estação, né, como a gente diz, se preparando para virar a direção. E isso acaba tirando um pouco do benefício de Vênus, né? Mas é um benéfico, empolga bem, né? Anima, deixa tudo mais vibrante de alguma forma, né? A quinta tem esse clima, né? Agora, a gente, quando for lá para o final da tarde, 17h13, nós vamos ter uma quadratura entre Mercúrio e Júpiter. De novo, aí Júpiter no pedaço, tá? E aqui é a segunda recepção mútua da semana. A gente teve uma entre a Lua e Marte, né? Enquanto a Lua estava em Escorpião, um trígono. E agora a gente tem essa quadratura. O Mercúrio está em Peixes, domicílio de Júpiter. Júpiter em Gêmeos, domicílio de Mercúrio. E, bom, vamos manter atenção, é uma quadratura, né? A recepção mútua ajuda bem. Eu penso que essa quadratura ela pode representar um pouquinho desse campo escorregadio, com palavras. Se você tiver, por exemplo, que lidar com assuntos ligados a equipamentos, redes, sinais, pode escorregar um pouquinho. Só que no final das contas tudo se resolve, tem uma recepção mútua, né? Então não é exatamente desgastante. Agora, se você não tem nada muito importante programado, fique atento a esse momento. Porque ele é assim, tem uma indicação de coisas bem diferentes, inclusive assim em plano de mídia, se você estiver acompanhando em mídias, e às vezes as coisas diferentes que surgem dessas configurações abrem coisas importantes, interessantes, oportunidades, às vezes clareiam algum tema que você tem dificuldade de entender, né?
E não é exatamente uma configuração ruim. Até porque nem Mercúrio nem Júpiter tem tema de malefício, né? Então eu penso assim, que é uma quadratura que escorrega um pouco na estranheza, assim, né? Essa quinta, ela é incomum, gente. Então não ache estranho se acontecer coisas muito diferentes na sua rotina, no mundo. Aí ela tem uma cara de coisa estranha, assim, de coisa diferente, né? E Júpiter tá no comando, como eu falei para vocês, né? Desde o dia da semana que ele tem domínio nas quintas-feiras, até em todos os movimentos no céu, ele tá lá no comando. Então, fiquem atentos, aí é uma quinta que não vai ter mau humor, né? Mas ela vai até correr um pouquinho, né? A lua tá ali em Sagitário, depois das 9h54 a gente já percebe isso, tá bom? Então aproveitem bem, amanhã eu volto e a gente conversa mais ali sobre a sexta e o sábado. Ótima quinta para você então, até amanhã.